Sempre gostei de visitar a casa da minha tia Raquel. Para mim, aquele quintal era um refúgio, um lugar onde o tempo parecia desacelerar. Naquele verão, como em tantos outros, aceitei o convite dela para passar alguns dias lá enquanto minha mãe viajava a trabalho. A rotina tranquila, a sombra das árvores e o canto dos pássaros sempre me ofereciam uma espécie de paz que eu não encontrava em nenhum outro lugar. Mas havia algo diferente naquele verão. Raquel, apesar de sempre tão acolhedora, parecia mais introspectiva. Ela me observava com um olhar que carregava algo que eu não conseguia decifrar, talvez saudade, talvez algo mais profundo. O galpão no fundo do jardim, que há tempos estava empoeirado e repleto de caixas velhas, tornou-se o ponto central de nossa interação. "Venha, Lucas", disse ela certa tarde, enquanto o sol se punha. Sua voz era calma, mas firme. "Quero mostrar algo que você talvez não conheça sobre este lugar." O tom dela era diferente, mais carregado de emoção do que eu estava acostumado. Curioso, seguia até o galpão. Ela abriu a porta com cuidado, revelando um espaço que, para minha surpresa, estava completamente transformado. Onde antes havia caixas e ferramentas enferrujadas, agora havia um ambiente organizado, com luzes suaves e móveis rústicos que pareciam contar histórias. "Você lembra deste lugar?" perguntou Raquel, com um leve sorriso. Sua voz carregava uma nostalgia palpável. Balancei a cabeça, sem saber ao certo o que dizer. Minha memória do galpão era vaga, mas algo naquele espaço parecia estranhamente familiar. "Não assim", respondi, quase em um sussurro. "Está diferente." Raquel riu suavemente. "Passei os últimos meses arrumando. Queria que este lugar fosse mais do que um depósito. Achei que você poderia gostar." E eu gostei. Era um espaço que convidava à conversa, à reflexão. Raquel sentou-se em uma das cadeiras de madeira e me fez um gesto para que me juntasse a ela. Enquanto nos acomodávamos, percebi que havia mais no convite dela do que apenas um desejo de compartilhar o espaço. Havia algo que ela queria dizer, algo que estava guardado há muito tempo. "Lucas", começou ela, com um tom que misturava hesitação e determinação. "Tem coisas que a gente só entende com o tempo, sabe? E acho que agora é o momento certo para você saber de algo importante." Ela parou por um instante, como se buscasse as palavras certas. O silêncio entre nós era quase palpável, carregado de expectativa. E, de repente, senti que aquela tarde no galpão seria o começo de algo que mudaria nossa relação para sempre. Raquel respirou fundo e percebi que ela estava lutando para organizar os pensamentos. A luz suave do fim da tarde entrava pelas janelas estreitas do galpão, criando um contraste entre o brilho quente do sol e as sombras que dançavam nas paredes. Eu esperava em silêncio, intrigado, enquanto ela reunia coragem para dizer o que estava em sua mente. "Lucas", ela começou novamente, dessa vez com mais firmeza. "Você sabe que eu sempre estive aqui para você, não importa o que acontecesse. Desde que você era pequeno, eu sentia que tínhamos uma conexão especial." Concordei com a cabeça. Era verdade. Raquel sempre fora uma figura importante na minha vida. Alguém em quem eu podia confiar de maneira incondicional. Mesmo quando o mundo parecia desabar ao meu redor, ela era o porto seguro onde eu podia me abrigar. Mas há coisas que eu nunca disse, coisas que talvez você não saiba sobre mim ou sobre nossa família. Sua voz tremeu levemente, mas ela manteve o olhar fixo em mim. Aquela introdução deixou meu coração acelerado. Havia algo em seu tom, algo na forma como seus olhos buscavam os meus, que me fez sentir que o que ela estava prestes a compartilhar era profundamente importante. "Você já se perguntou por que eu nunca me casei? Por quê, mesmo com tantas pessoas entrando e saindo da minha vida, eu sempre fiquei aqui, sozinha nesta casa?"
Balancei a cabeça, um pouco hesitante. A verdade era que eu nunca tinha pensado nisso com muita profundidade. Raquel sempre parecia tão independente, tão satisfeita com sua própria companhia, que eu imaginava que era simplesmente uma escolha dela. Mas agora, vendo a expressão em seu rosto, percebi que talvez houvesse mais do que eu poderia compreender. Não foi por falta de oportunidades, ela continuou com um sorriso amargo. Eu tive chances, Lucas, mas toda vez que algo parecia dar certo, havia algo dentro de mim que me impedia de seguir em frente. Uma espécie de peso, um segredo que eu nunca consegui dividir com ninguém. Eu me inclinei para a frente, capturado por suas palavras. Havia uma dor evidente em sua voz, uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. E, ao mesmo tempo, havia algo mais, um fio de esperança, como se finalmente compartilhar aquilo fosse libertador. Eu perdi algo muito importante no passado, Lucas. Algo que mudou completamente a maneira como eu via o mundo, como eu via a mim mesma. E esse galpão. Ela olhou ao redor, sua voz diminuindo por um momento. Esse lugar guarda muitas memórias, boas e ruins. Foi aqui que tudo começou, e é aqui que eu quero que você saiba a verdade. O ar parecia mais pesado de repente, como se cada palavra dela carregasse uma densidade que enchia o espaço ao nosso redor. Minhas mãos suavam e meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Mas eu não disse nada, apenas esperei, dando-lhe o espaço necessário para continuar. Há muitos anos, antes mesmo de você nascer, eu estava apaixonada, ela disse finalmente. Era um amor que consumia tudo, algo que parecia indestrutível. Nós passávamos horas neste galpão, sonhando com o futuro, planejando uma vida juntos. Ele era minha alma gêmea, Lucas. Ela parou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Pela primeira vez, percebi o quanto ela ainda estava presa àquela história, como se parte dela tivesse ficado para sempre congelada naquele tempo. Mas então, em uma noite, tudo desmoronou. Algo aconteceu, algo que me fez perder não apenas ele, mas também uma parte de mim mesma. Sua voz quebrou e ela levou a mão à boca, tentando conter as emoções. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria perguntar o que tinha acontecido, mas outra parte sabia que ela precisava de tempo para continuar. O silêncio entre nós parecia um pacto, um acordo tácito de que eu estava ali para ouvir, sem julgamentos. Eu pensei que ao transformar este galpão eu pudesse superar isso, virar a página, ela disse finalmente. Mas não é tão simples. Há fantasmas que não desaparecem apenas porque você quer. E agora, ao ver você aqui, tão crescido, tão cheio de vida, percebo que talvez seja a hora de finalmente deixar esse peso para trás. Talvez seja a hora de compartilhar o que aconteceu e seguir em frente. Raquel olhou para mim e seus olhos encontraram os meus com uma intensidade que me fez estremecer. Mas para isso, Lucas, ela disse com a voz firme, eu preciso que você me prometa algo. Preciso que você prometa que vai me ouvir até o fim, sem julgar, sem interromper. Eu prometo, respondi, quase sem fôlego, sentindo o peso daquele momento. Ela assentiu, visivelmente aliviada, e limpou as lágrimas discretamente. Então prepare-se, disse ela, endireitando-se na cadeira, porque o que eu vou te contar vai mudar tudo. Raquel suspirou profundamente, como se reunisse coragem para abrir a porta de um capítulo enterrado em sua memória. O silêncio entre nós era pesado, carregado de expectativa e tensão. A luz suave que entrava pelas frestas das janelas parecia insuficiente para iluminar o mistério que pairava no ar. Ele se chamava Henrique, começou ela, com a voz baixa, quase reverente. Ele era o tipo de pessoa que fazia você
se sentir importante só de estar ao lado dele. Tinha um brilho nos olhos, uma energia que parecia capaz de iluminar qualquer lugar. Conheci Henrique quando tinha 24 anos, e foi como se o mundo ganhasse cores novas. Eu ouvi atentamente, preso à emoção em sua voz. Era evidente que cada palavra vinha de um lugar profundo, onde memórias e sentimentos ainda estavam vivos. Raquel continuou, as palavras fluindo como uma confissão. Nosso amor cresceu rapidamente. Não era apenas paixão, era cumplicidade, uma conexão que eu nunca havia experimentado antes. Ele costumava dizer que éramos duas metades do mesmo todo. E na época, eu acreditava nisso com todo o meu coração. Ela riu suavemente, mas havia tristeza em seus olhos. Este galpão era o nosso lugar. Passávamos horas aqui, planejando nossa vida juntos. Ele tinha grandes sonhos, sabe? Queria abrir uma oficina de restauro de móveis, um negócio nosso. Henrique era incrivelmente talentoso. Consertava coisas que ninguém mais conseguia, como se tivesse um dom especial para trazer à vida aquilo que parecia perdido. Raquel fez uma pausa, olhando ao redor do galpão como se enxergasse as sombras de um tempo distante. Mas a vida tem um jeito cruel de mudar nossos planos, não é? Ela riu de maneira amarga. Um dia tudo estava perfeito, e no seguinte desmoronou. Ela se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, como se carregasse um peso insuportável. Tudo aconteceu por causa de uma escolha impulsiva. Henrique tinha um irmão mais novo, Tiago, que estava envolvido em coisas perigosas, dívidas, jogos, pessoas erradas. Henrique sempre tentou ajudar o irmão, protegê-lo, mas uma noite, Tiago veio até nós pedindo ajuda. Ele estava desesperado, devendo dinheiro para gente perigosa. Raquel respirou fundo, como se estivesse revivendo aquele momento. Henrique não pensou duas vezes. Pegou tudo o que tínhamos economizado para a oficina e deu ao irmão. Disse que a família vinha em primeiro lugar. Eu fiquei furiosa, mas no fundo entendi. Ele era assim, sempre colocando os outros antes de si mesmo. Mas aquilo não foi suficiente. Sua voz tremia agora e eu sentia o peso da dor em cada palavra. Tiago voltou algumas semanas depois, ainda mais desesperado. Desta vez, ele pediu algo que Henrique não podia dar. Queria que ele ajudasse em um trabalho, algo ilegal. Henrique recusou, é claro, mas Tiago insistiu, dizendo que era a única maneira de sair da encrenca. Raquel parou, suas mãos tremendo levemente, enquanto ela esfregava os dedos contra a testa. Naquela noite, Henrique saiu de casa para encontrar Tiago. Ele prometeu que voltaria logo, que resolveria tudo, mas ele nunca voltou. Meu coração apertou ao ouvir aquelas palavras. A dor na voz de Raquel era quase tangível. O que aconteceu? Perguntei sem conseguir conter a pergunta. Foi uma emboscada, disse ela com a voz quebrada. Tiago foi usado como isca para atrair Henrique. Queriam forçá-lo a participar de um esquema, e quando ele recusou, eles o mataram. Deixaram seu corpo em uma estrada deserta, como se ele não fosse nada. Ela soluçou, e pela primeira vez lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu perdi tudo naquela noite. Meu amor, meu futuro, minha fé nas pessoas. Passei semanas trancada aqui neste galpão tentando entender como a vida podia ser tão cruel. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Eu queria dizer algo, oferecer conforto, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Raquel respirou fundo, tentando recuperar o controle. Demorou anos para eu conseguir respirar de novo sem sentir dor, continuou ela com a voz trêmula. Transformei este galpão em um santuário, um lugar onde eu pudesse lembrar dele, mas também onde eu pudesse tentar reconstruir minha vida. Ela olhou para mim, e seus olhos estavam cheios de uma mistura de dor e determinação.
Eu nunca contei isso a ninguém, Lucas, nem mesmo para sua mãe, mas achei que você deveria saber, porque você é um dos poucos que entende a importância de se agarrar ao que nos mantém vivos. E você, mais do que ninguém, merece saber o que me moldou. Eu estava atordoado, incapaz de processar completamente tudo o que ela havia compartilhado, mas também senti um profundo respeito por sua coragem em abrir seu coração. Raquel? Comecei, minha voz baixa. Obrigado por me contar. Eu sei que isso não foi fácil. Ela assentiu, um pequeno sorriso tremendo nos lábios. Era a hora de alguém saber. E quem melhor do que você? Raquel enxugou as lágrimas com as costas da mão, uma tentativa de recuperar a compostura. Apesar do momento intenso, havia uma leveza em seus olhos, como se finalmente compartilhar aquele fardo tivesse aliviado um peso que ela carregava sozinha há anos. Eu nunca quis te envolver nisso, Lucas, ela disse, com a voz mais estável agora. Mas ver você crescer, se tornar a pessoa que é, isso me deu coragem. Você é forte, muito mais do que eu fui naquela época. E, de alguma forma, sinto que contar a você é como deixar esse fantasma para trás. Eu permaneci em silêncio, tentando absorver tudo o que ela havia compartilhado. A história de Henrique era um testemunho do quanto a vida pode ser cruel e imprevisível, mas também era um reflexo da força de Raquel. Ela tinha sobrevivido àquela dor e, de alguma forma, reconstruído sua vida, mesmo que as cicatrizes ainda fossem visíveis. Raquel, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. O que aconteceu não foi culpa sua. O que Henrique fez, ele estava tentando proteger alguém que amava. E você também estava apenas tentando seguir em frente. Ela balançou a cabeça lentamente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu sei, Lucas, eu sei disso agora, mas por muito tempo culpei a mim mesma. Achei que, se eu tivesse dito algo diferente, se eu tivesse insistido mais, talvez ele ainda estivesse aqui. Você não podia prever o que aconteceria, respondi com firmeza. E pelo que parece, Henrique era o tipo de pessoa que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Ele fez o que achava certo, mesmo que isso significasse se arriscar. Ela suspirou, seus ombros relaxando levemente. É engraçado como você parece entender isso tão bem. Talvez seja por isso que eu senti que poderia te contar, porque você tem esse jeito de enxergar as coisas de um ponto de vista que ninguém mais consegue. Houve um momento de silêncio entre nós, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que falava por si, cheio de entendimento e conexão. Finalmente, Raquel se levantou e caminhou até uma prateleira no canto do galpão. De lá, ela tirou uma pequena caixa de madeira coberta de poeira, como se não fosse aberta há muito tempo. Eu guardei isso por todos esses anos, disse ela enquanto voltava e colocava a caixa na mesa entre nós. Era de Henrique, algumas coisas que ele deixou para trás. Eu nunca tive coragem de abrir depois daquela noite, mas talvez seja a hora. Eu observei enquanto ela abria a caixa com cuidado, revelando seu conteúdo. Havia um caderno de capa dura, com páginas amareladas pelo tempo, algumas fotos antigas e um relógio de bolso com a tampa ligeiramente arranhada. Raquel pegou o caderno primeiro, passando os dedos pela capa como se estivesse tocando algo sagrado. Ele sempre escrevia, explicou com um pequeno sorriso. Anotava ideias para a chá oficina, pensamentos, até algumas poesias. Era o jeito dele de processar o mundo. Ela abriu o caderno e começou a folhear as páginas. A caligrafia de Henrique era firme e inclinada, cheia de personalidade. Eu podia ver as anotações, rabiscos e até alguns desenhos que ele fizera para móveis que nunca teve a chance de construir. Cada página parecia uma janela para a mente de um homem que, apesar de tudo, acreditava no futuro.
Raquel parou em uma página específica, seus olhos se fixando em uma frase que parecia ressoar profundamente com ela. Ela leu em voz alta, a voz baixa e carregada de emoção. O que quer que aconteça, sempre lembre-se de que os momentos que compartilhamos são o que dão sentido à vida. Nada pode tirar isso de nós. Ela fechou o caderno lentamente, segurando-o contra o peito como se fosse um escudo. Ele acreditava nisso, disse ela com um sorriso melancólico. E acho que, depois de todo esse tempo, eu também começo a acreditar. Eu me aproximei, colocando uma mão no ombro dela. Raquel, você manteve o legado dele vivo de maneiras que talvez nem perceba. Este galpão, essas memórias, são provas disso. Ela sorriu para mim, seus olhos brilhando com um misto de gratidão e tristeza. Obrigada, Lucas. Acho que eu precisava ouvir isso. O relógio de bolso chamou minha atenção e ela percebeu. Ah, esse relógio, disse ela pegando-o delicadamente. Era do avô de Henrique. Ele costumava dizer que o tempo era a única coisa que realmente tínhamos e que devíamos usá-lo com sabedoria. Ela abriu a tampa, revelando um pequeno retrato em preto e branco de Henrique e Tiago. Eu sempre guardei isso como um lembrete de quem ele era. Mesmo depois de tudo, ele ainda é parte de mim. O som do vento balançando as árvores do lado de fora interrompeu o momento, trazendo-nos de volta ao presente. Acho que é hora de seguir em frente, disse Raquel com determinação. Deixar esse galpão ser um lugar de renovação, não apenas de memórias. Eu assenti, sentindo uma profunda admiração por ela. E eu estarei aqui para ajudar, Raquel. O que você precisar. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez, que parecia iluminar todo o galpão. Obrigada, Lucas. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Os dias que se seguiram àquela conversa no galpão marcaram uma mudança palpável. Raquel parecia mais leve, como se o ato de compartilhar sua história tivesse dissipado uma sombra que pairava sobre ela há anos. Eu também me sentia diferente, como se entender aquela parte dela tivesse fortalecido nossa conexão. Decidimos juntos que o galpão seria renovado, mas não para apagar o passado. Pelo contrário, queríamos transformá-lo em um espaço que honrasse a memória de Henrique enquanto criava novas possibilidades. Cada prego martelado, cada tábua lixada era um ato de reconstrução, não apenas do espaço, mas de algo dentro de nós. Trabalhamos lado a lado por semanas. A cada manhã, o sol iluminava o galpão como uma promessa de recomeço, e as noites terminavam com conversas leves ou reflexivas, dependendo do que o dia havia trazido. Raquel compartilhava mais histórias sobre Henrique, algumas divertidas, outras profundas, e eu sentia como se o conhecesse através dela. Uma tarde, enquanto pintávamos as paredes, ela parou de repente e olhou para mim com um sorriso tranquilo. Sabe, Lucas, disse ela, segurando o pincel contra o peito, eu nunca imaginei que um dia poderia olhar para esse lugar e sentir algo além de tristeza. Mas agora é diferente. É como se estivéssemos transformando a dor em algo belo. Eu sorri, enxugando o suor da testa. Isso é porque você finalmente deixou que outra pessoa carregasse um pouco desse peso com você. E é isso que a gente faz, Raquel. Estamos aqui para nos ajudar. Ela assentiu, seus olhos brilhando com gratidão. Obrigada por isso, por tudo. Quando o galpão finalmente ficou pronto, era irreconhecível. O espaço estava cheio de vida. Móveis restaurados que traziam o toque de Henrique, ferramentas cuidadosamente organizadas e até algumas plantas que Raquel havia escolhido. No canto, colocamos uma prateleira com a caixa de lembranças de Henrique e o caderno que ele tanto prezava. Não era um santuário de luto, mas um tributo à resiliência. Naquela noite, Raquel organizou um pequeno jantar para comemorar.
Convidamos alguns amigos próximos, pessoas que faziam parte da sua vida presente. Enquanto as luzes suaves iluminavam o espaço e as risadas ecoavam pelo galpão, percebi que aquele era um momento de completa renovação. Depois que os convidados foram embora, ficamos apenas nós dois, sentados no banco que Henrique havia projetado. O silêncio ao nosso redor era reconfortante, quase sagrado. Lucas, ela começou, olhando para o céu estrelado pela janela aberta. Você não sabe o quanto isso significa para mim, não apenas o galpão, mas tudo. Você me ajudou a lembrar que a vida ainda pode ser bela, mesmo depois de tudo. Eu acho que Henrique ficaria orgulhoso de você, respondi, e acho que ele ficaria feliz em ver como você transformou essa dor em força. Ela sorriu, suas mãos descansando no colo. Sabe, ele costumava dizer que o tempo é o que fazemos dele, e acho que, finalmente, estou aprendendo a fazer o melhor do meu. O relógio de bolso estava sobre a prateleira, com a tampa aberta, exibindo o retrato de Henrique e Tiago. Era um símbolo do passado, mas também um lembrete de que o tempo seguia adiante. Raquel e eu ficamos ali por mais alguns minutos, em um silêncio confortável, observando as estrelas. Quando nos levantamos para sair, Raquel segurou minha mão por um momento, apertando-a suavemente. Obrigada por me ajudar a lembrar que o futuro ainda pode ser brilhante. Eu sorri, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão por ter feito parte daquela jornada. Sempre estarei aqui, Raquel. Sempre. Ao fecharmos a porta do galpão pela última vez naquela noite, senti que não estávamos apenas encerrando um capítulo, mas começando outro. Um capítulo onde o peso do passado era respeitado, mas não definia mais quem éramos. A vida continuava, e com ela, a promessa de novos momentos, novas histórias e novas memórias.